Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Você já se imaginou pisando no lugar onde a Bíblia foi escrita? Andando na história de Deus e o seu povo? Andando por onde o rei Davi andou, por onde Jesus andou? Ou até mesmo, indo aos lugares onde irão se cumprir as profecias do fim dos tempos? Bom, se você deseja conhecer mais de perto esses lugares, embarque conosco nesta viagem do Flame em Israel. Fala Flamer, seja muito bem-vindo à nossa série do Flame em Israel. Antes de nós embarcarmos nessa jornada, eu quero te dar alguns avisos prévios. Primeiro de tudo, eu não tenho prática com esse rolê de fazer vídeo meio pregação, meio turístico, então vocês vão perceber durante as transições de alguns lugares ou algumas explicações, alguns cortes bruscos, porque muitas vezes eu estava explicando algo em algum lugar e eu não sabia quanto tempo a gente ia permanecer lá, então eu deixava para explicar alguma coisa depois e de repente eu precisava explicar no correrio. Então vocês não vão ver uma transição muito orgânica, dizendo agora a gente está saindo de tal lugar, indo para outro lugar, até porque muitas vezes tinha mudanças no roteiro, e enfim. Eu tenho certeza que toda essa série vai ser incrível para o seu relacionamento com Deus, porque você não apenas está vendo um vídeo turístico, mas você está vendo o lugar por onde o rei Davi passou. Então quando você estiver lendo a história do rei Davi, você vai estar lendo a história, e Davi conquistou Jerusalém através dos túneis, e você vai dizer, mas que túneis são estes? Nós passamos por esses túneis durante a nossa peregrinação lá em Israel. Vocês vão ver o vídeo não nesse episódio, mas futuramente na série. Elias, tu vai estar lendo a história de Elias, que diz, então Elias no Monte Carmelo orou e desceu fogo do céu e ele matou os profetas de Baal. Tu fala, cara, mas como será que era esse monte? Que visão que eles estavam tendo? E a gente tem um vídeo lá em cima do Monte Carmelo com um vale do Armagedon na nossa frente e você pode ver lá toda aquela geografia, você consegue visualizar melhor aquilo que você está lendo. Então você consegue entrar um pouco na pele daquele personagem bíblico. E eu tenho certeza que assim como toda pessoa que vai para Israel tem uma visão mais clara a respeito das histórias bíblicas e tem uma facilidade maior para se relacionar com Deus, eu tenho certeza que através dessa tela, o Espírito Santo vai te trazer muitas revelações para o teu relacionamento com Ele e o teu conhecimento bíblico. Então, aperte bem os seus cintos e embarque conosco nessa viagem do Flame em Israel. Valeu! Fala, Flamer! Estamos aqui agora na Fonte de Gideão. Se liga só que da hora esse lugar aqui, ó. Uma espécie de parque aquático assim que eles têm aqui, com várias pequenas piscinas aqui, e um riacho e a fonte que está logo ali atrás. E nós tivemos agora há pouco um tempo aqui tivemos um breve culto aqui na Fonte de Gideão. E cara, que lugar bacana assim. É muito diferente tu pisar nas escrituras, né? Tá pisando realmente naquilo que tu leu na Bíblia. E parece que a tua visão ela expande, sabe? Eu principalmente sou uma pessoa muito de visualizar, que eu preciso visualizar para entender melhor as coisas. Para mim faz total diferença, sabe? E aqui nós tivemos um momento de reflexão, cara, que dentre 35 mil que Gideão tinha, apenas 300 foram selecionados. E que da mesma maneira Deus ele possa te levar a uma situação, cara, onde tu esteja sempre atento às provações e oportunidades que Deus vai estar te dando, porque no momento onde Gideão trouxe todos os homens até essa fonte, Deus mandou ele fazer uma separação com aqueles que iriam beber a água e simplesmente se atirar na água, ficar de joelho, lançar a cabeça dentro da água assim para beber, ficando desatento dos inimigos que podiam estar ao redor. E para fazer separação entre esses e aqueles que levariam a água até a boca, porque esses que levariam a água até a boca, mesmo em toda aquela necessidade, em toda aquela sede, eles não estariam perdendo o seu propósito, eles não estariam parando de vigiar. Quantas vezes nós, diante de necessidades e escassez,
ou muitas vezes jovens diante de tantos desejos da carne gritando, dizem assim, cara, só hoje eu posso relaxar, ou só hoje eu posso, de repente, suprir a necessidade que está gritando em mim, e acabam ficando desatentos para os guerreiros que podem estar em volta causando perigo. Então que Deus venha te dar uma unção de estar atento a tudo aquilo que está acontecendo no teu redor, para que tu possa aproveitar cada oportunidade que Ele tem colocado diante de ti. E assim como Ele usou Gideão, que Ele possa te usar e usar as pessoas que estão ao teu redor. Que Deus não apenas venha te dar uma visão, mas assim como Ele molhou primeiro o centro do manto, depois ao redor do manto, Ele possa também molhar com a mesma unção as pessoas que estão ao teu redor. Que a visão que Deus colocou no teu coração, cara, seja em algum empreendimento, seja no teu ministério, ou de repente tu é o único jovem cristão na tua família, só tu teve a revelação de quem é Cristo e da necessidade de seguir Ele. Que Deus, através da tua vida, possa molhar as pessoas que estão ao teu redor com a mesma visão de Cristo, e que você seja um libertador da sua casa. Que Deus possa usar seus amigos da sua igreja, as pessoas ao seu redor também, para causar uma influência na sua família, que toda a tua casa venha servir ao Senhor. Que Deus te abençoe. Valeu! E você, jovem, que talvez é o único cristão na sua casa ou na sua família, e talvez se sente desencorajado, tipo, cara, como que Deus vai usar para libertar ou de repente converter a minha família, os meus pais? Assim como Deus usou Gideão, cara, para destruir o altar que o pai dele tinha construído a Baal, tenho certeza que Deus pode te usar para destruir os altares de idolatria que possam ter sido construídos na sua família, e que a sua vida venha a ser uma vida que venha erguer um altar de adoração ao Senhor. Que em meio a toda aquela guerra, Gideão ergueu um altar declarando que Deus é paz, Ele é o Senhor da paz. Então que de verdade a sua vida possa ser um altar de adoração ao Senhor. Nunca comece algo sem antes ter levantado um altar de adoração ao Senhor. Não tente convencer a sua família para adorar e seguir ao Senhor se a sua vida não é um altar de adoração ao Senhor. Salve, pessoal! Estamos chegando agora aqui nas ruínas do templo do Deus Pan. Talvez tu tá te perguntando quem que é esse Deus Pan. Ó, aqui esse baita buraco aqui é onde ficava o templo dele. Daí o que acontece? Aqui os gregos, eles tinham uma cultura que eles acreditavam que aqui existia o portal para o mundo dos mortos. E os judeus, eles já acreditavam que aqui nesse lugar era o portal para o inferno. Então o que acontece? Jesus, ele atravessa com os discípulos dele até todo esse lugar. Ele sai lá de Nazaré, cara, ele faz assim, ó, a gente demorou mais de hora em ônibus, tá? Então imagina quanto Jesus caminhando deve ter demorado para chegar até aqui nesse lugar. Quando ele chega, aqui antigamente tinha um templo, que provavelmente agora vai estar aparecendo aí na tela de vocês o negócio aí de como era o templo e como tá agora, né, as ruínas aqui. E o que acontece? Ele chega aqui nesse templo do Deus Pan, e o que acontece? No grego, se eu não me engano, Ico era falado, significava medo. Então tinha uma cultura, uma crença de que esse Deus do pânico, né, esse Deus do medo, ele te causava medo aqui no meio do bosque e tudo mais. Então eles faziam sacrifícios para esse Deus nesse templo, e inclusive um dos tipos de adoração eram orgias. Então aí também se derivou o termo do pansexual, né? Então vocês veem, muitas vezes a gente acha que uma coisa simplesmente ela nasceu ontem, é uma cultura agora que está na moda, mas na verdade era um tipo de adoração a um deus pagão, né? Anota esse detalhe muito importante. Então beleza, vamos voltar lá. Jesus sai lá do mar da Galileia e vem até aqui caminhando com os discípulos. Por quê? Porque ele queria botar o pé aqui na frente de onde eles diziam que era o portal do inferno, e aqui nesse lugar onde ele pergunta quem que eu sou? Quem que estão dizendo aí que eu sou? E Pedro tem a revelação que diz: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Resumidamente, ele diz: muito bom, Pedro, tu acertou na revelação, e eu vou dizer que sobre essa revelação eu construirei a minha igreja. Então ele revela e diz sobre esta rocha, e quando ele fala sobre esta rocha, ele está apontando para si mesmo, ele está dizendo: sobre mim eu construirei a minha igreja, sobre essa revelação de que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, eu construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Sabe o que aconteceu isso? Tempos depois disso, a igreja foi inaugurada. Daí o que aconteceu? Veio perseguição romana, veio tempestade, veio terremoto, veio perseguição, e a igreja ainda está de pé. Mas o templo, daquilo que era o portal do inferno, de adoração ao Deus Pan, para que eles pudessem prevalecer vivos, veio tempestade, veio terremoto e ele não prevaleceu. Mas a igreja de Deus está de pé. Top, né, pessoal?
Então, pessoal, isso aqui, se não me engano, é Cesareia de Filipe, um dos pontos turísticos aqui. Então agora talvez vou deixar uns takezinhos aí para vocês verem aqui o local. Ali vocês podem ver, ó, que tinha vários templos, tinham 7 templos aqui. Aqui, onde tá esse buraco enorme aqui, né, era onde era o templo do deus Pan. E ali vocês podem ver tem outros, ó. Acho que esse ali é o do Nêmesis, alguma coisa assim. Tem outros templos mais pra lá também. Aqui nesse buracão aqui, era onde estaria o templo, esse templo aqui, ó. Que loucura, né? Templo do deus Pan. Tinha vários templos, 7 templos no total aqui. Ó, a gente tava lá em cima, ó. Inclusive, historiadores relatam que quando eles faziam muitos sacrifícios de pessoas ali, todo esse rio aqui, toda essa corrente, ela ficava vermelha, porque ela se enchia de sangue, sabe? Então imagina só essa cena, que loucura, mano. E aí, pessoal, agora estamos aqui no Vale de Megido, mais conhecido como o Vale do Armagedon. Todo esse vale que vocês estão vendo aqui atrás de mim, que tem mais ou menos 300 quilômetros de extensão, é o Vale do Armagedon. Aqui que vai rolar o fight do fim dos tempos, né? E eu não sei se vai dar pra ver aqui pelo vídeo, mas depois eu vou tentar mostrar ali pra vocês. Mas tem a profecia, né? No livro de Apocalipse, onde vai acontecer a batalha do fim dos tempos, onde Jesus vai vir de Jerusalém. Victor, onde é que fica isso? Fica aqui atrás. Lá atrás ele vai vir de Jerusalém, pisando toda a galera e chegando até aqui onde vai acontecer a batalha do fim dos tempos. Só que essa profecia que vai rolar nesse lugar, ela foi escrita no Novo Testamento, coisa que, por exemplo, os judeus já não acreditam, certo? Só que, coincidentemente, os judeus têm uma base militar aqui. Uma base militar, inclusive, que quando a gente estava chegando, inclusive quando a gente estava aqui agora, a gente viu uns caças, esses aviões de guerra, assim, voando muito louco ali por cima. Dava para ouvir o som deles também. E é uma base que ali tem uma pista de pouso que tu consegue ver, mas os aviões ficam no subsolo. Então, coincidentemente, os judeus eles têm uma base militar no lugar onde a profecia do Novo Testamento, livro que eles não acreditam, né, parte que eles não acreditam, diz que ali haverá uma batalha do fim dos tempos, né, onde as nações estarão perseguindo ali Israel e a igreja vai chegar muito louca, quebrando tudo. E também aqui, nesse monte que a gente está, o Monte Carmelo, foi um monte onde Elias matou e humilhou os profetas de Baal, né? Se tu for ler lá a história de Elias, tu vai ver como ele desafiou os profetas de Baal a virem até aqui nesse lugar, e os profetas de Baal faziam sacrifícios, tentavam adorar o Deus deles para que ele respondesse com fogo. Ele não respondia, mas quando Elias orou ao Senhor, o Senhor respondeu com fogo. Eu de verdade tenho orado por uma geração que seja uma geração como Elias, uma geração que diante, de repente, de um professor que vai defender teologias, princípios totalmente contra a Bíblia, eles vão saber se posicionar e realmente dizer, não, na verdade o caminho certo é o caminho da Bíblia, é o caminho da palavra. Então, será que nós estamos dispostos a ser uma geração de Elias, uma geração disposta a enfrentar realmente todas as potestades, todas as pessoas em lugares de influência que se levantam contra a palavra de Deus? Porque hoje em dia a gente está muito no telinha, né? A gente está muito tipo, não, é muito paz e amor, Jesus é paz e amor. Mas quando ele vir nesse lugar aqui, meu amigo, não vai ser tão paz e amor não, hein? Será que nós estamos dispostos a sermos como Elias? Ah, Victor, mas tu não entende, se eu me posicionar assim na minha faculdade, já era para minha carreira, porque minha professora vai me dar nota ruim. Cara, deixa eu te dizer uma coisa, Jezabel deu uma sentença assim para Elias: dentro de 24 horas tu vai morrer. Elias foi para uma caverna, passou 24 horas, Elias não morreu, passou um dia, Elias não morreu, passou 2 dias, 3 semanas, 1 mês, Elias não morreu, passaram mais de 2000 anos e Elias continua vivo porque ele foi levado em uma carruagem de fogo. Essa é a resposta de Deus diante de uma sentença de morte para algo que ele tinha levantado para cumprir um propósito. Se Deus te levantou como uma voz profética na tua faculdade ou no teu trabalho, não vai ser uma declaração de Jezabel que vai impedir ele de cumprir isso. Porque assim como Deus humilhou a palavra de Jezabel, deixando Elias vivo até o dia de hoje, ele também vai deixar vivo o propósito que ele derramou no teu coração. Então, pessoal, é basicamente isso. Todo esse aqui é o Vale
de Meguido de Armagedon. Olha que grande isso aqui, cara. Coincidentemente também, aqui seria o único lugar do mundo onde todos os exércitos do mundo iriam caber num lugar só. E aqui a gente tem também umas instruções, deixa eu mudar o lado da câmera. Aqui, por exemplo, vocês podem ver, ó, o Mar do Mediterrâneo fica para essa direção. Monte Carmelo é aqui, né, mas ele também está apontando para lá. E lá também é Jerusalém. Jerusalém está para essa banda ali. E Jesus vai vir de lá, pisando o lagar da ira de Deus, até aqui. Inclusive Nazaré é para aquela direção lá. E ele vai vir aqui, nesse vale muito louco. Olha o que eu falei para vocês. Vocês estão vendo as pistas de avião? Olha aqui, ó. Tudo isso aqui é uma pista. E isso aqui é outra pista. Agora não dá para ouvir nada, né? Mas antes tinha o som, barulho de aviões, caças, levantando voo. Quando a gente estava chegando na estrada, a gente também conseguiu ver. Olha a extensão desse lugar, cara. Ah, e pessoal, também sobre o que eu falei ali da faculdade, não estou querendo incentivar você a ser uns alunozinho rebelde aí que fica confrontando o professor o tempo inteiro, mas eu estou dizendo que nós devemos ser pessoas que nos posicionamos por aquilo que é certo. E nosso posicionamento não deve ser somente como palavras, mas também como exemplo. Que tu seja um exemplo, que tu te posicione como um exemplo na tua faculdade, não apenas nas tuas palavras, mas na tua ação, no teu testemunho, cara. E eu tenho certeza que Deus vai honrar descendo com fogo do céu sobre aquele lugar e mostrando que existe Deus na tua faculdade, que existe Deus na tua vida e um Deus que quer se relacionar com cada um dos alunos e professores daquele lugar. Seja uma voz de Deus em todo lugar que você estiver. Valeu! Então, pessoal, o nosso primeiro episódio chegou ao fim, mas não se preocupa porque semana que vem nós vamos estar dando sequência em muitos outros lugares e eu tenho certeza que tudo isso que você viu até agora foi apenas uma gota no grande oceano de coisas que Deus vai te revelar através dessa série. Então, nos vemos na semana que vem no próximo episódio do Flame em Israel. Valeu!